Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, aqueles que quiserem colocar uma água para fluidificar. Ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição nos convidada à reflexão, eu vou ler só um trecho, então aqueles que quiserem em casa fazer a leitura completa, capítulo 27, pede e obtereis ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-lo, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles a recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Eu lendo este trecho, aqueles que ou fizeram o curso aqui, para quem não sabe, nós temos cursos gratuitos aqui na casa. Nós estamos no livro Os Mensageiros, anteriormente estudamos Nosso Lar, tem o filme também Nosso Lar, e esta pequena passagem aqui me lembrou do trecho para quem leu Nosso Lar, André Luiz, no início, lá no umbral, por anos e anos, e o momento do despertar é justamente quando ele faz uma prece. Ah, mas foi a primeira vez que ele fez uma prece? Não, tiveram outros momentos que, por medo, ele pediu auxílio, mas não foi com toda a força do coração. Não foi realmente com aquele coração aberto, disposto a renunciar o que era necessário para si mesmo, para obter ajuda, porque muitas vezes nós não percebemos que nós pedimos ajuda, mas desde que ela seja a nossa forma, no nosso tempo e no nosso jeito. E a gente resiste, a gente coloca resistência, a gente não permite fazer a entrega. E quando a gente fala em oração, pensando em centros de forças, a gente sabe o quanto os três centros de forças superiores, o laríngeo, o frontal e o coronário, eles precisam estar alinhados e atuantes. E é claro, o cardíaco sempre, a verdade é que todos eles interagem juntos. Mas para que a gente tenha um alinhamento, a gente tem que ter uma entrega com esse divino. E hoje o Dr. Risse, mentor da casa, fez uma colocação que certamente eu vou ressoar ainda por bastante tempo para poder elaborar. Parecem palavras tão simples, e são, mas que elas precisam ser elaboradas internamente para que a gente não perca a riqueza, a gente não normalize as coisas e não reflita a partir delas. Muito se fala em fé, mas pouco se vive a fé. Muito se fala em Cristo, mas pouco se vive o Cristo. E ele disse o seguinte: a fé é a busca pela serenidade. É um estado de paz interna, não importam quais sejam as tribulações. Isso nos traz muito à memória a flor de lótus. A flor de lótus que está ali no lodo, ela nasce no lodo. A gente olha o lodo e não consegue imaginar que uma flor de tamanha beleza possa nascer dali, mas é justamente dali que ela nasce. E ela está no mundo, mas ela não se contamina pelo mundo. Que é uma lição que Cristo sempre nos falava, que Jesus nos lembrava. Então, quantas vezes nós ficamos apegados mentalmente àquelas pessoas que nós amamos, aos nossos filhos, aos nossos pais, companheiros, amigos. E a gente fala, não é um amor apegado. Mas a gente envolve em preocupações e a gente não percebe que preocupações bloqueiam a verdadeira oração, a prece. A prece que é um exercício da fé, que é uma construção
dessa entrega, dessa aceitação, que não é um lugar de passividade, é um lugar de atividade, como muito bem foi falado ontem no evangelho lindíssimo que a Flavinha fez a respeito de Maria de Nazaré. Quem não conseguiu assistir, está disponível no Facebook, na página da Seara. Não deixem de assistir. Quantas riquezas e quantas lições nós temos para extrair de Maria, que o tempo todo entregou e confiou. Não importava a sua dor, ela transformava a sua dor em amor, em servir ao próximo. Então, que nós possamos exercitar esse lugar de fé raciocinada, que não importam quais os desafios nós estejamos vivenciando, os desafios esses 99,9% criados por nós mesmos, pelas nossas iniquidades e equívocos do passado, e que nós possamos, claro, evidentemente, fazer o nosso melhor, fazer a nossa parte, mas entregar ao Pai aquilo que só a Ele compete. Que realmente nós possamos usar a oração para fortalecer as nossas fraquezas, todos aqueles momentos de angústia, os momentos de viciações, os momentos de fragilidades. Ao invés da gente ficar falando, correndo, desesperando, vamos fazer o inverso. Vamos fazer como Jesus. Vamos nos recolher ao monte. Vamos silenciar o barulho interno e externo. E vamos pedir ajuda. Pedir ajuda ao nosso Pai, que por meio de tantos espíritos bondosos estão aqui para nos auxiliar e nos sustentar, mas para isso precisamos da nossa força de vontade, para não incorrermos nos mesmos erros. Só depende de nós. Somos muito amados. Que nós possamos sentir o amor do Pai e o amor do Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos e quaisquer males. Que assim seja, graças a Deus, que todos tenham um excelente dia e uma abençoada semana.